Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador, eu quero aqui mais uma vez agradecer aos nossos queridos inscritos, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, aos nossos telespectadores que estão do outro lado aí do vídeo, aí no YouTube. Meus queridos, eu agradeço a todos. Para quem não me conhece, em primeiro lugar, eu quero me apresentar aqui, né? Porque não é todos que nos conhecem. E eu sou o nosso irmão Alberto Lírio. E para você que ainda não me conhece, eu tenho esse canal no YouTube com o propósito de trazer conhecimento, aprender com vocês e vocês aprendem comigo e estamos aqui. Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio e eu falo daqui, do estado, né, do Espírito Santo, o nosso lindo Brasil. E seja muito bem-vindo no nosso canal, o canal do nosso irmão Alberto Lírio. Querido, eu quero dizer uma coisa que eu estou feliz, estou alegre. Quero pedir para você se inscrever no nosso canal, você deixar o seu like, você compartilhar os estudos, ative o sininho, tá? Na opção todas e deixe o seu comentário, que é muito importante. E uma notícia muito boa, queridos. Eu peço a vocês que são inscritos nesse canal que se inscrevam também no meu canal secundário. O nome do meu canal secundário é Alberto Lírio Guia Sagrado. Eu vou estar apresentando alguns trabalhos sobre algumas localidades sagradas no mundo inteiro. Eu vou fazer comentários, tá? Eu vou trazer alguma informação especial sobre a geografia de alguns lugares sagrados, como cidades, como regiões, como monumentos, tá bom, queridos? Eu vou fazer comentários, tá bom? Então, a partir de hoje também, esse canal aqui, o canal do nosso irmão Alberto Lírio, que eu falo sobre preterismo, sobre escatologia, eu quero trazer também um novo formato. Eu vou estar trazendo bastante informação bíblica, mas com um formato um pouco diferente. Não que eu não vou falar sobre o preterismo ou escatologia consumada, mas eu estarei me aprofundando mais em detalhes da vida do nosso dia a dia, né? Como cristãos, como filhos de Deus que somos, eu vou estar trazendo alguns comentários bíblicos, algumas informações que não é habitual os líderes religiosos ensinar sobre aspectos, não é, da vida espiritual que nós temos e que alguns ainda não sabem disso. Tá bom, querido? Então se inscrevam no meu novo canal, tá bom? O canal Alberto Lírio Guia Sagrado. A partir de hoje, você já vai poder pesquisar aí no YouTube, tá bom? É o nosso canal secundário. E eu gostaria que você que é inscrito nesse canal também se inscrevesse no nosso canal secundário, tá bom? Vamos fazer a palavra, as informações sagradas chegar às pessoas. Uma água ungida. Querido, o que é que eu quero trazer hoje? Eu quero falar sobre as 3 definições de carne na Bíblia. O vídeo de hoje eu quero falar sobre as 3 definições de carne da Bíblia, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que em Jó, no capítulo 12, o verso 13, está escrito assim, que com Deus está a sabedoria,
e a força. Ele tem conselho e entendimento. O homem sabe que Deus tem poder, que ele pode fazer qualquer coisa segundo a sua própria vontade. Então Deus pode levantar um homem e torná-lo rei. Você sabe disso. Deus pode levantar um homem e torná-lo rei, não é? Então, como pode também destroná-lo? Você vai ver esse exemplo em Daniel, no capítulo 2, o versículo 21. Você vai ver esse exemplo que eu estou falando para você. Em Jó, no capítulo 2, verso 13, diz assim: com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e tem entendimento. Então, lá em Daniel, no capítulo 2, o verso 21, você vai ver esse exemplo, que Deus pode levantar um homem e torná-lo um rei, como pode também destroná-lo. Então, o exemplo disso, querido, no Antigo Testamento, é o rei Saul. Você sabe o que aconteceu com o rei Saul, não sabe? Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Então, Saul, sendo o primeiro rei de Israel, ele era uma pessoa muito inteligente, ele era uma pessoa de boa aparência, ele também era muito humilde, assim como quando ele foi escolhido para ser rei em Israel. Então, Saul tendo essas qualidades, Deus o levantou para ser rei sobre Israel. Não porque ele era bonito, não porque ele era inteligente, não porque ele era humilde, mas Deus, né? Porque o povo pediu, lembre-se disso, o povo pediu. Então Deus, né, permitiu que Saul ele fosse levado a rei sobre Israel. 1 Samuel capítulo 9 registra isso. Então o que é que acontece? Todavia, porém, depois de ungido rei, à medida que o tempo ia passando, o seu poder ia aumentando. Lembre-se que o título desse vídeo é As 3 definições de carne na Bíblia. Então Saul, na medida que o tempo ia passando e o seu poder foi aumentando, então ele foi se ensoberbecendo. Ele passou então a agir segundo a sua própria vontade. Abandonou a direção do eterno Criador. Então, um dos fatos que o levou a cair em desagrado diante do Todo-Poderoso foi com relação aos amalequitas. Observe isso. Isso aqui, queridos, é um vídeo informativo. O nosso canal, o meu canal, é um vídeo informativo daquilo que muita gente não fala. Por isso que eu falei, a partir de hoje, nós vamos fazer uns vídeos com um formato diferente. Então, o que aconteceu ali? Os amalequitas eram um povo que se opusera ao povo de Israel quando o povo do eterno Criador subia do Egito. Aonde está registrado isso para você nos acompanhar na Bíblia? Está registrado em Êxodo, capítulo 17, do 8 ao 16. Êxodo, capítulo 18, versículo 8 ao 16. Então, por isso, meus queridos, por isso,
Deus ordenara a Saul que ferisse os amalequitas, ferisse Amaleque, que era rei dos amalequitas, destruindo tudo o que tivesse. Essa foi a ordem do eterno Criador. O Criador deu ordem para que ele destruísse os amalequitas, principalmente o seu rei, Amaleque, e destruísse tudo o que eles tivessem. Inclusive, que matasse também homens, mulheres, criança, o gado, e nada podia sobrar. 1 Samuel, capítulo 15. Então, os amalequitas tipificavam a nossa carne. Eu já vou explicar isso. Os amalequitas, eles tipificavam a nossa carne. A primeira definição de carne na Bíblia é o corpo corrompido. A primeira definição de carne na Bíblia é o corpo corrompido. Quando Deus criou o homem, criou simplesmente um corpo físico e não a carne. Preste atenção nisso, porque o YouTube está cheio de pessoas, não é? Falando sobre essa coisa da nossa carne. Então, quando Deus criou o homem, ele criou simplesmente um corpo físico e não a carne. Como assim, Malberto? Como assim? Contudo, após o homem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou no corpo do homem. Sim ou não? É verdade ou é mentira? Que após o homem, só após o homem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, então o pecado entrou no corpo humano. Aonde está registrado isso? Estude Romanos, capítulo 5 e o versículo 12. Então, com isso, foi introduzido no homem a natureza pecaminosa e a concupiscência. Então, corrompendo-o, e assim se tornou carne. Verdade ou mentira? Romanos capítulo 6 e versículo 6. Aí depois você vai em Romanos capítulo 7 e o versículo 18. Versículo 20, versículo 21, versículo 24. Aí depois você vai em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 ao 21. Então essa é a primeira definição de carne na Bíblia. O corpo corrompido. A segunda definição de carne na Bíblia é todo o nosso ser caído. A segunda definição de carne na Bíblia é todo o nosso ser caído. Romanos 3 e 21, Gálatas 2 e 16. O homem, ele não só tem a carne, mas ele é a própria carne. Mas ele é carne. Porque o seu espírito, ou o espírito do homem, ele ficou amortecido, sem função, e a sua carne se fortaleceu cada vez mais até ter controle de todo o ser. Preste bem atenção que eu vou repetir. A partir do pecado, o homem, ele não só tem a carne, como ele é carne.
Por quê? Porque o espírito do homem ficou amortecido, sem função. E a sua carne, ela se fortaleceu cada vez mais dentro do homem, até ter o controle do próprio homem. Portanto, antes do dilúvio, Deus disse que o homem era carne. Verdade ou mentira? Gênesis 6:3. Olha o que diz aqui. Gênesis 6:3. Então disse o eterno Criador: não permanecerá o meu espírito, com E maiúsculo, para sempre com o homem, pois este é mortal, e os seus dias serão 120 anos. Ou seja, o homem, a partir do dilúvio, ele se tornou, mesmo antes do dilúvio, ele se tornou carne. Porque Gênesis, aqui, o versículo 3, ainda Deus não tinha mandado o dilúvio. Então Deus disse: não permanecerá mais o meu espírito com o homem, porque agora ele é mortal, ou seja, agora ele é carne. Então a segunda definição de carne na Bíblia é todo o nosso ser caído é carne. A segunda definição de carne. Primeira definição de carne na Bíblia é o corpo corrompido. Segunda definição é o quê? Todo o nosso ser caído. A referência a todo o nosso ser caído. A terceira definição de carne na Bíblia é a que mais engana o homem. E qual é? É o aspecto bom do homem. Nós sempre achamos que a carne, ela é corrupta, perversa, como está lá mencionado em Gálatas, no capítulo 5, 19 ao 21, que ali fala sobre os frutos da carne, não é? Mas a Bíblia, queridos, a Bíblia, ela mostra que a carne, ela não tem apenas o aspecto mau, mas também tem o aspecto bom. A carne boa, ela deseja fazer o bem. Ela deseja fazer o bem. Ela deseja adorar até mesmo o Criador. Não é? Ela deseja. Mas será? A Bíblia mostra que a carne, ela não tem somente o aspecto mau, mas tem o aspecto bom. Ou seja, a carne boa, ela deseja fazer o bem, deseja adorar e servir ao Criador. Aonde que está isso, irmão Alberto? Filipenses, capítulo 3, versículo 3 ao 6. Filipenses, capítulo 3. Vamos dar uma olhadinha aqui em Filipenses, ver se eu acho aqui rapidinho. Filipenses, capítulo 3. Vamos ver se achamos aqui. Capítulo 3, o verso 3 ao 6. Olha o que diz aqui. Filipenses, capítulo 3. Pois a circuncisão somos nós. O que era a circuncisão? O que era a circuncisão? Pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Olha, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, no aspecto físico. Preste atenção. Ainda que eu também poderia confiar na carne,
Olha, está me entendendo? Ainda que eu poderia confiar na carne, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Preste atenção. Circuncidado ao 8º dia, na linhagem da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então, queridos, nós sempre achamos que a carne, ela é corrupta, que ela é perversa, como ela é mencionada ali em Gálatas 5, 19 e 21. Mas a Bíblia também, ela mostra que a carne não tem apenas esse aspecto mal, mas tem um aspecto bom também. É Paulo que está dizendo isso aqui. Então a carne boa, ela deseja fazer o bem, adorar e servir ao Criador. É por isso que Deus ordenou a Saul matar todos os amalequitas que prefiguravam a carne. Então, observe bem, meus amigos, meus queridos. Observe bem que Deus ordenou Saul matar todos os amalequitas que prefiguravam a nossa carne, os maus prefiguravam a carne, e os maus e os bons sem os poupar. Não era para poupar ninguém, nenhum. 1 Samuel 15. Agora, mas Saul, ele poupou Agag, rei dos amalequitas, e o melhor das ovelhas e também dos bois. Deus ficou irado com a desobediência de Saul. E Saul perdeu o seu reinado a partir dali. Então a nossa carne, queridos, ela milita contra o nosso espírito sem tréguas. A nossa carne, ela milita contra o nosso espírito sem trégua. Todo cristão, preste atenção nisso aqui que é muito importante. Todo cristão genuíno sabe o que significa essa luta renhida, que é travada incessantemente entre a nossa carne e o Espírito do Eterno que habita em nosso espírito. Isso está claramente revelado no livro de Gálatas 5,17, que diz: porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Por quê? Porque eles são opostos. Eles não se dão. São opostos entre si. Para que façais o que porventura seja o vosso querer. Traduzindo, queridos, para o nosso viver prático cristão, podemos entender então que significa que nós temos que levar a nossa carne à cruz seguidamente, porque se assim não fizermos, não teremos nenhuma experiência com o Criador.
E consequentemente, a nossa alma não será transformada. Então, as 3 definições de carne na Bíblia é isso. A primeira definição é o corpo corrompido. A segunda definição é todo o nosso ser caído. Romanos 3:21 e Gálatas 2:16. E a terceira definição de carne é a que mais engana o homem. É o aspecto bom dos homens. Então é isso que define. Por exemplo, essa é a mais perigosa, por quê? Porque a Bíblia diz, em 1 João capítulo 3 e também o capítulo 4, que nós só temos certeza que temos vida eterna em nós mesmos se amarmos os nossos irmãos. Mas essa terceira definição de carne, ela é a que mais engana o homem, por quê? Porque os próprios, alguns que se dizem crentes ou cristãos, eles acham só o fato de frequentar um lugar físico na tradição religiosa já é o suficiente para ser adorador. Mas não é. A Bíblia diz que o que dá certeza para termos a vida eterna dentro de nós é quando nós amamos os nossos irmãos. Mas quantas pessoas que é enganada por esse terceiro aspecto de carne na Bíblia? Eles estão dentro de uma denominação, frequentando a religião, ao mesmo tempo odeiam alguns irmãos deles. Então esse aqui é o mais perigoso. É a que mais engana o homem. É o aspecto bom do homem. E ele pensa que é bom na sua religião, na sua denominação, nos seus afazeres, quando na verdade ele odeia o seu irmão, não suporta o seu irmão. É aí que mora o perigo. Tá bom, querido? É isso que eu queria trazer para você. As 3 definições de carne na Bíblia. E eu te peço, não se esqueça, tá? Se inscreva no nosso canal secundário, Alberto Lírio, o Guia Sagrado. E mais tarde já tem um vídeo, o primeiro vídeo vai ser publicado ali, tá bom? Alberto Lírio, Guia Sagrado, tá bom? Se inscreva lá e nos ajude, tá bom, querido? Amém? Fique com o eterno, graça eterna para todos os nossos irmãos. Não se esqueça, tá? Deixe a sua opinião aí na aba dos comentários, tá bom? Graça e paz e um abraço do nosso irmão Alberto Lírio. Amém.